Ok, conseguem ver a minha tela? Sim, sim. Sim. Ok, tá certo. Começando, depois de termos a base de dados, né? Abri o ambiente do Power BI, eu vou já direto nisso, os outros pontos só vou falar, e fui na opção obter dados. E já que nossos dados já eram em texto, né? E fui nessa opção aqui, vem texto barra CSV. Importei os dados para o meu Power Query e comecei a trabalhar com os mesmos. Comecei a passar filtro em cada variável para ver os valores nulos, em brancos, algumas palavras mal escritas que deveriam ser substituídas e que substituí várias. Por exemplo, no tipo de casa, tinha algumas palavras tipo mal escritas, né? E acho que o estado da casa e por aí em diante. E a seguir, removi os duplicados e depois fui nesta segunda coluna aqui, neste segundo indicador, que na verdade até primeiro me deu uma pequena dor de cabeça, que era para ele estava a ler como texto. Eu queria transformá-lo em moedas. E quando tentei de uma forma da forma tradicional, como vem nas opções do Mhaqueri, não consegui, dava erro. Mas aí lembrei-me de um pequeno detalhe que aconteceu quando eu estava importar o dado para o Power BI. Vinha um canto, eu não sei se todos conseguiram ver, que foi algo que me ajudou a solucionar esse problema. Aparecia aí Europa Ocidental, se não me erro, Windows da Europa Ocidental. Com base naquilo, eu fui pesquisar qual era um dos países que, pelo menos, daquela região da Europa. E um deles fui descobrir que é a Holanda, né? Então, fui buscar ali, fui né, naquelas opções, cliquei, o mouse à direita, fui até onde usar região, e fui trocando, fui colocando moedas, e também fui colocar o neerlandês da Holanda, e logo, pau, as coisas funcionaram como queria. Então, também depois fui criando mais duas variáveis que foram pedidas no trabalho, que era tempo em meses. Né? Já havia aí a fórmula e fiz o procedimento, e depois de ter calculado, arredondei os números por excesso. E, após isso, fui né, na guia relatórios, fui montando aquilo que são os dados que eu precisava, o filtro, os cartões, os gráficos aí, quer de barra, circular e os demais. Também dizer que o layout, eu fiz, já havia feito o meu layout que está aqui no PowerPoint, e que fui buscá-lo e coloquei o mesmo lá no Power BI, né? Então, ok. Depois vamos a seguir, vamos depois busquei ele como é que publiquei, né? Fui na opção publicar e ele já pede para direcionar o lugar onde você quer, cliquei no Workspace, né? Dos meus trabalhos e pá, ele já aqui estava. Então, aqui vou fazer aquilo que é uma breve apresentação dos dados que eu tenho, né? Eu coloquei no filtro estados da casa. Em função, eu queria ver, porque nós estamos ali a vender, eu olhei mais os estados da casa como o filtro que eu queria, como principal. Com base nos estados da casa, eu já fui buscando os outros indicadores, alguns são aqueles que estavam sugeridos lá e foi acrescentando em um outro. Por exemplo, vou aqui nas casas antigas, né, no estado da casa antiga. Então, fui descobrir que nas casas antigas, em média, para ter uma casa desse, um indivíduo tem que ser em 4 anos, ou 46 meses, e em termos do pressário, em média, o preço que custaria, ou que custa as casas antigas, é de por aí, isso que é 1.000 milhões, né, de meticais, e com uma média salarial de 109 milhões de meticais. Também, nas casas antigas, fui descobrir que das quais
segundo, né, o gráfico aqui circular que está de mobília, que 85% dessas casas antigas são mobiliadas. E os clientes que procuram as casas, dos quais 62% dos mesmos não têm filho, isto é, só 38% é que tinham filho. Em 15%, ou 85% das casas têm garagem e os tipos de casas. Em 62% das casas antigas são do tipo 1. 31% são do tipo 2, 7% são do tipo 3. Então, quer dizer que só as casas antigas disponíveis na venda só são do tipo 1, 2 e 3. Também, quanto à localização dessas casas antigas, 48% dessas casas antigas estão próximas da cidade, 28% longe da cidade e 24% estão na cidade. Assim sendo, a informação vai alterando segundo o tipo de casa, né? Como a gente consegue ver aqui já na casa nova, em média, o indivíduo tem que pagar em 8 anos, em 7 anos, ou em 81 meses, né? Num valor de 16 mil milhões de meticais, com uma média salarial de 294 milhões de meticais. Dessas casas novas, 35% são casas mobiliadas e 84% deles, dos compradores, têm filhos. 24%, 80% as casas têm uma garagem e 33% das casas são do tipo 5, 23% do tipo 4, 14% do tipo 6, 11% do tipo 3, 9% do tipo 7 e 7% do tipo 8 e 3% do tipo 2. Deu para perceber também que nas casas novas não temos casas do tipo 1. E delas, 50% das casas novas estão próximas da cidade. 26% estão na cidade e 24% longe da cidade. Assim vai. Também como as casas seminovas, em média, no período de aquisição, em termos de pagamentos, varia nos 6 anos, que são por aí 61 meses, com preço médio, né, do valor médio, né, da aquisição da casa, que é de 11 mil milhões de meticais, com uma média de salário de 369 milhões de meticais. 43% dessas casas seminovas são mobiliadas, 63% dos clientes que vão dessas casas têm filhos, 92% são casas com garagem e são casas do tipo 4, que representam 25%, tem as outras do tipo 6 com 21%, tipo 5, 20%, tipo 3, 13%, tipo 2, 9%, tipo 8, 8% e tipo 7, 5%. E que também nessas casas seminovas não temos casas do tipo 1. E de uma forma geral, né? Em breve palavra é isso que eu tinha para apresentar. Aqui temos um, né? É mais ou menos isso ali. O resto é convosco, colegas. Acho que os colegas estão sem questões em relação, caso tenham, podemos seguir. Minha questão, presidente Domone, é a mesma linha, só para saber, analisar aquilo que é o impacto do programa, até que ponto este programa foi para si e que aprendeu de novo, se por acaso já tinha domínio do Power BI, que aprendeu de novo aqui, só pedimos para nos fazer perceber melhor esse aspecto. Tá certo. Respondendo à questão, eu já tinha um conhecimento, sim, da ferramenta Power BI. Foi-me despertado a atenção por um colega, já algum ano atrás, e por eu ser uma pessoa que está ligada diretamente a um trabalho de análise de dados.
né? Então, isso foi uma das coisas interessantes. Então, a meio isso, eu sou uma pessoa muito curiosa e aos poucos fui baixando o Power BI e ia vendo alguns pequenos vídeos, ia fazendo algumas coisinhas que eu acho que davam para fazer. Mas achei necessário, né, quando tive uma oportunidade dessas, né, quando alguém partilhou, nesse caso foi a colega Fátima, que acabou partilhando o link nas conversas, disse, olha, tem alguma coisa que é interessante para nós, porque eu conversava sempre com ela no escritório isso. E achei interessante porque eu achei que o pequeno conhecimento que eu tinha de Power BI não era suficiente para chegar até onde eu quero chegar. E que eu tinha algumas dúvidas, algumas lacunas, queria aprender algumas coisas. E fazendo uma avaliação daquilo que aconteceu a formação, para mim foi muito produtiva, porque sanou as dúvidas que eu tinha, né? Vou dar o principal ênfase, né? Na componente de modelagem de dados, principalmente na modelagem DAX. Colocação das fórmulas. Era a coisa que mais, em algum momento, me dava dor de cabeça. E dos pequenos vídeos que eu ia assistindo, na verdade, eu não conseguia perceber exatamente o que estava a falar, né? Como fazer. E quando tive esta oportunidade, não pensei duas vezes em investir nisto ali e superou as minhas expectativas. Aprendi e aprendi muito. E valeu a pena.